Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que vamos nos introduzir no mundo dos dinossauros. Vamos usar essas figuras para aprender muitas informações interessantes sobre dinossauros. Para isso, vamos usar vários livros, entre eles o Grande Livro dos Dinossauros. Vamos abrir o livro aleatoriamente para aprender coisas novas sobre um dinossauro surpresa. E aqui temos um dinossauro blindado, chamado Sauropelta, que é da família do Anquilossauro. Embora vejamos algumas diferenças, aqui podemos apreciar uma ilustração fantástica onde dá para ver como ele era na realidade. Como podem ver, a pele dele era grossa, robusta, quase impenetrável. Além disso, ele também tinha vários espinhos super grandes na região do pescoço, que era a parte mais frágil que ele tinha. Portanto, esses grandes espinhos impediam que os grandes carnívoros conseguissem cravar os dentes nele. Ao contrário do grande anquilossauro, podemos ver que o Sauropelta não possuía a grande bola ou massa na ponta da cauda. Agora que já conhecemos algumas informações sobre esse dinossauro, vamos ver os 3 dinossauros que temos hoje. Temos em primeiro lugar o grande estegossauro, em segundo lugar um dinossauro com penas chamado Caudipteryx e em terceiro lugar o grande tricerátopo. Vamos começar conhecendo muitas informações sobre o grande estegossauro. Como vocês podem ver, essa figura é impressionante. É feita de plástico rígido, ou seja, não podemos mover nem a cabeça nem as patas. No entanto, eu adoro porque ela tem todos os detalhes. Podemos apreciar diferentes texturas na pele dele e também uma variedade de cores. Como vocês sabem, o estegossauro se caracterizava pelas grandes placas ósseas que possuía na parte superior do corpo. Essas placas ósseas estavam divididas em 2 grandes fileiras. Além disso, elas eram muito menores na parte de trás da cabeça e iam ficando cada vez maiores, atingindo sua maior altura e largura na parte posterior. Além disso, ela também usava um grande método de defesa que possuía na ponta de sua cauda. Como vocês podem ver, ela tinha 4 grandes espinhos, que usava balançando sua cauda de um lado para o outro para se defender dos predadores. Portanto, ela tinha as patas traseiras muito grandes e robustas, pois precisava ter muita força na parte de trás para balançar a cauda com muita força. Outro fato curioso é que sua cabeça era muito pequena em comparação com o resto do corpo. Também, assim como outros herbívoros, ela possuía um bico forte na ponta da boca, que usava para cavar a terra em busca de alimento. O que eu mais gosto dessa figura é que, se a virarmos, podemos ver o esqueleto com seus restos fósseis. Impressionante! Como vocês podem ver, alguns ossos dos dinossauros eram gigantescos, como, por exemplo, os ossos das patas e também suas placas ósseas. No entanto, também tinha outros ossos minúsculos, como aqueles que formavam sua coluna vertebral ou a ponta de sua cauda. Os restos fósseis são estudados através da paleontologia. Vamos descobrir mais informações no livro. Temos mais informações sobre os fósseis. Nos diz que são restos orgânicos que foram preservados de forma natural ao longo de milhões de anos. Todos eles normalmente se formaram no fundo do mar ou no fundo dos lagos. Ou seja, quando algum organismo vivo morreu em alguma área com água. Aqui temos até um exemplo de um fóssil de inseto preservado em âmbar, mas também podiam ser fossilizados restos de plantas, assim como ossos de dinossauros. Isso nos mostra que, para que um fóssil de dinossauro tenha permanecido por milhões de anos, um dinossauro precisou morrer em uma área com água. Esses ossos permaneceram debaixo da terra por milhões de anos. E com a fratura da terra, devido ao choque das placas tectônicas, esses sedimentos começaram a subir. É assim que os paleontólogos e paleontólogas conseguiram desenterrar todos os ossos que vieram à superfície. Para isso, eles usam muitas ferramentas, como escovas de dente e pincéis, para poder desenterrar com muito cuidado todos os restos fósseis. Agora já sabemos coisas novas sobre os dinossauros, sobre o estegossauro. Também podemos especificar que ele podia chegar a cerca de 9 metros de comprimento, desde a ponta da boca até o final da cauda, e habitou o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 155 milhões de anos. Continuamos com o segundo dos dinossauros.
Olhem, que figura mais legal, é um Caudipteris. Como vocês podem ver, era um dinossauro com penas. Todo o seu corpo estava coberto de penas. Apesar de ter penas por todo o corpo e de ter patas dianteiras que parecem asas, o Caudipteris não era capaz de voar. O que ele podia fazer era planar. Eu gosto da figura porque, além disso, ela é articulada. Podemos mover tanto as patas traseiras quanto as asas, levemente. Ela vem em um tom azul elétrico, com as pontas das penas em vermelho. Aqui podemos ver suas patas dianteiras. Ela tinha 2 dedos com 2 pequenas garras na parte da cabeça. Também podemos notar uma grande plumagem. Seu pescoço era levemente longo e, evidentemente, ela tinha um bico forte que usava para se alimentar. Na enciclopédia, encontramos informações sobre o Caudipteris, que também era chamado de peru do Cretáceo. Parecia um tipo de ave, mas não era. Além disso, do lado esquerdo, aparecem os restos fósseis do seu esqueleto completo. Impressionante. Sobre os dinodados, especifica que podia alcançar cerca de 78 centímetros de comprimento, 1 metro de altura e pesar até 2,3 kg no máximo. Ou seja, não era muito pesado. Pelo contrário, era bastante leve, o que lhe permitia correr em alta velocidade. E como eu estava dizendo, dar grandes saltos e tentar planar, embora, claro, ele não pudesse voar. E ainda falta vermos o último dos dinossauros. É um dinossauro muito famoso que com certeza todos vocês já conhecem. É o grande Tricerátopo, um dinossauro com um crânio em forma de coroa. Como podem ver, ele se destaca pelos 3 grandes chifres no topo da cabeça. Esses 2 chifres, que ficavam logo acima dos olhos, podiam chegar a quase 1 metro de comprimento, enquanto o 3º chifre era muito menor. E como vocês podem ver, ele ficava no meio das narinas. Ele também tinha um bico forte, algo característico na maioria dos herbívoros. Por exemplo, o Tricerátopo adorava comer raízes duras. Então ele cavava debaixo da terra em busca dessas raízes. Usando esse bico forte de perto, podemos até apreciar o detalhe da sua língua. Além disso, o Tricerátopo podia se defender dando grandes investidas quando aparecia algum predador. Ele usava sua cabeça e seus chifres para se proteger. Eles até viviam em grupo ou em manada, então a união fazia a força. Se um Tiranossauro Rex viesse atacar, todos juntos formavam um grande cordão de tricerátopos e davam grandes investidas até que o predador fugisse ou fosse embora. Observem de perto. Podemos ver o que seria seu crânio. Aqui estamos vendo alguns orifícios, seriam as aberturas das suas narinas, e aqui dos seus olhos podemos até observar sua dentição. Podemos ver todos os seus ossos e também como eram formados os ossos das suas patas. Ela tinha 4 dedos em cada uma delas, e isso permitia que suportasse muito bem o peso de forma quadrúpede, ou seja, usando as 4 patas. No livro, temos mais informações sobre aqueles dinossauros com crânio em forma de coroa, ou seja, com enormes chifres na cabeça. Olhem, deste lado, temos o Tricerátopo, que era o maior de todos, mas havia uma variedade de espécies diferentes, alguns maiores, outros menores, com formatos de cabeça diferentes. Aqui diz que, por exemplo, o Pentacerátopo podia chegar a cerca de 6 metros de comprimento. Por outro lado, tínhamos o Torossauro, que também tinha 3 chifres, mas a parte superior da cabeça dele era diferente. Como podem ver, ele não tinha espinhos nas laterais, e o Torossauro podia medir até 7,5 metros. Aqui temos o grande Tricerátopo, que nos mostra que ele era o maior de todos, podendo chegar, quando adulto, a cerca de 9 metros de comprimento. Nos mostra que seu corpo era muito parecido com o dos rinocerontes atuais, mas evidentemente de um tamanho gigantesco. Aqui em cima, vemos o nome de outros dinossauros com crânio em forma de coroa, e podemos perceber a diferença de tamanho. Genial! E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão os 3 dinossauros sobre os quais aprendemos várias informações interessantes. Se vocês gostaram desse vídeo e querem descobrir mais informações sobre os dinossauros,
podem me ajudar dando um super like, um joinha e convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que voltamos a nos aventurar no fantástico mundo dos dinossauros. E vamos fazer isso para conhecer um exemplar impressionante. É o grande estegossauro, um dinossauro herbívoro que habitou o planeta Terra no período Jurássico. Além disso, no vídeo de hoje temos a companhia de outros dois dinossauros. Por um lado, temos um dinossauro carnívoro, que é um espinossauro. Depois vamos falar um pouco sobre ele e mencionar algumas de suas características. Em segundo lugar, também está conosco o grande tricerátopo, caracterizado pelo seu crânio em forma de coroa e pelos 3 chifres que tinha na cabeça. Além disso, no vídeo de hoje também vamos usar o grande livro dos dinossauros. Vocês já sabem que eu adoro usá-lo, porque dentro dele temos um monte de informações interessantes sobre todos eles. Por exemplo, aqui ele fala sobre os centrossauros. Como vocês podem ver, é um dinossauro da família do tricerátopo. Existiram várias espécies diferentes com crânios em forma de coroa, mas cada uma delas tinha suas particularidades. E agora sim, vamos revelar o nosso grande estegossauro e descobrir um monte de fatos interessantes. Na caixa, já podemos perceber que parece que estamos no meio de uma escavação paleontológica. Estamos vendo neste lado o crânio de um grande Tiranossauro Rex. Como vocês podem ver, estava cheio de dentes afiados. Tinha um total de 60 dentes em sua mandíbula. Além disso, na lateral também nos conta a história dos dinossauros e diz que ela remonta a 235 milhões de anos atrás. Ela especifica ainda que eles podem mover tanto as patas quanto a cauda e também a mandíbula. Embora, neste caso, por ser um herbívoro, acho que não vai ser possível mover a mandíbula. Então vamos ver para descobrir todos os detalhes. Esse plástico vamos guardar para reciclar no container amarelo. E aqui temos a figura. Por enquanto, eu adoro as cores que ela tem. É cinza, com alguns detalhes em preto, amarelo e violeta. O estegossauro é um dos meus herbívoros favoritos, principalmente pela forma como ele se defendia. Como vocês podem ver, ele estava cheio de grandes espinhos na parte de cima. Além disso, vocês sabem para que serviam essas grandes placas? É porque o estegossauro tinha a parte mais frágil do corpo bem no centro da parte superior. Portanto, era muito fácil para os grandes predadores virem e cravarem seus dentes ali. Portanto, ao ter essas grandes placas ósseas, ele impedia que pudessem cravar os dentes e a mandíbula. Uma boa forma de se defender. Além disso, usava o forte golpe de cauda para se defender. Como vocês podem ver, ele tinha uma longa cauda com 4 grandes espinhos na ponta, que usava balançando de um lado para o outro quando aparecia algum predador. Estão vendo? Esse é o motivo pelo qual ele tem as patas traseiras maiores e mais robustas, pois precisava ter muita força na parte de trás para conseguir balançar a cauda com força. Outro detalhe curioso sobre o estegossauro é que ele tinha uma cabeça muito pequena em comparação com o resto do corpo, portanto, seu cérebro era minúsculo. Assim como outros herbívoros, ele também possuía um pequeno bico na ponta da boca. Isso era algo característico dos herbívoros, que usavam o bico para cavar na terra em busca de alimento. Além disso, eu gosto da figura. Ela é bem grande, como vocês podem ver, é maior que a minha mão e também é articulada. Eu adoro isso, porque podemos deixar o dinossauro em diferentes posturas e posições. Deitado, agachado para baixo ou até mesmo em pé. Como se estivesse comendo folhas de algum tronco de árvore. Muito legal. E agora é hora de conhecer mais informações nos dinodados. Nos conta que podia alcançar entre 7 e 9 metros de comprimento, desde a ponta da boca até o final de sua longa cauda. Além disso, podia pesar entre 4 e 7 toneladas. Como vocês sabem, ele se alimentava, ou sua dieta, era composta por vegetação rasteira em áreas áridas e também frutos. Ela nos diz, além disso, que seu nome significa lagarto com telhado.
Além disso, temos muito mais informações nesta área. E o que eu mais gosto é que temos por aqui uma fotografia na realidade, com a placa fossilizada de um estegossauro impressionante. E agora que já vimos nosso grande estegossauro, vamos conhecer ou falar um pouco sobre os outros dinossauros que nos acompanham. Por aqui, temos um superpredador. É um grande espinossauro, como vocês sabem. Seu nome significa lagarto com espinhos, e isso se deve à grande crista de espinhos que ele possui. Na parte superior dorsal do seu corpo, a crista de espinhos podia alcançar aproximadamente 2 metros de altura. A mandíbula do espinossauro era bastante característica, pois era muito longa e larga, lembrando muito o formato da mandíbula dos atuais jacarés e crocodilos. Eu gosto da figura, porque além disso, podemos abrir e fechar a mandíbula. Assim, ficam à mostra seus dentes e até o detalhe da sua língua e do seu palato. Como vocês podem ver, nem todos os dentes eram iguais. Havia alguns menores e outros mais longos para poder cravá-los em suas presas. Além disso, seu pescoço era levemente longo e, como podem ver, era um dinossauro bípede. Ele andava principalmente com as patas traseiras, porém, as dianteiras também eram bastante longas. Como vocês podem ver, então às vezes ele também andava de forma quadrúpede, ou seja, apoiando as 4 patas na superfície. Outro fato curioso sobre o espinossauro é que ele era um grande nadador. Era um tipo de carnívoro que adorava se mergulhar na água, já que ali estavam suas principais presas. Sim, amigos, ele se alimentava principalmente de animais aquáticos, ou seja, de peixes ou de répteis marinhos. Tinha um comprimento aproximado de uns 17 metros nos exemplares machos adultos, ou seja, era um gigante entre os gigantes. Também era chamado de dinossauro com vela, já que normalmente, para poder caçar, costumava colocar todo o seu corpo debaixo d'água, deixando apenas a vela exposta. A crista de espinhos, portanto, parecia um barco à vela. Habitou o planeta Terra no período Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos. E agora sim, falta conhecermos o último dinossauro. Temos aqui um dos dinossauros herbívoros mais conhecidos, principalmente por ter aparecido em várias séries, filmes e por ser representado em muitas figuras. Como vocês podem ver, ele se caracteriza pelo seu grande crânio em forma de coroa e com 3 espinhos ou chifres na parte da frente. Ele tem 2 chifres muito mais longos na parte superior de cada um dos olhos. E o terceiro chifre, como vocês podem ver, é bem menor. Localizado na parte central do nariz, ele também possui um bico forte, como vocês podem ver, em forma de gancho na ponta. Como eu estava dizendo, ele usava isso para cavar na terra em busca de raízes duras, que ele adorava comer. Outro detalhe é que nas laterais de toda a sua coroa, ele tinha espinhos não muito grandes, mas suficientemente duros para poder se defender dos predadores que tentavam atacá-lo. Além disso, o tricerátopo também podia se defender dos predadores porque vivia em grupo ou em manada. Portanto, embora fossem menores do que, por exemplo, o grande Tiranossauro Rex, todos juntos formavam um grupo e começavam a dar grandes investidas com suas cabeças e seus chifres. Impressionante, como vocês podem ver, ele é quadrúpede, anda com as 4 patas e também possui uma longa cauda. E agora sim, terminamos. No vídeo de hoje, vimos 3 grandes dinossauros. Por um lado, o estegossauro, o espinossauro e, por último, o tricerátopo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e querem saber mais informações sobre todos esses animais, podem me ajudar dando um super like, um joinha para cima. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau!